Bom dia, está no ar mais uma live aqui pela TV Bom Dia, numa parceria com a Unimed Erechim e o Instituto Unimed Erechim. Esse já é um horário cativo, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. Hoje, vamos conversar com a delegada titular da 11ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, Diana Casarim Zanata. Também a empresária Arley Lúcia Balestrin Cavaletti, nome comprido esse, né? E também a ginecologista e obstetra doutora Débora Valandro Longoni. Hoje elas falarão sobre um tema extremamente interessante. Prestem atenção, se quiserem participar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Mulheres que inspiram cuidado, desafios e equidade. Mas antes, vamos agradecer a presença de nossas convidadas nesta live de hoje. Bom dia, doutora Diana, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, Rodrigo. Bom dia, Lei. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo, prestigiando essa live. Arley, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Diana. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A doutora Débora também e as pessoas que estão nos ouvindo também. É sempre um prazer estar aqui com vocês e para mais uma troca de informações e conhecimento. Doutora Débora, bom dia, seja bem-vinda aqui pela primeira vez aqui na TV Bom Dia, né? Isso, bom dia, obrigada pelo convite, bom dia, Diana, bom dia, Arley. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante do dia a dia da mulher. Vamos lembrar então o assunto, mulheres que inspiram, cuidados, desafios e equidade. E a primeira pergunta, para a delegada Diana, qual a importância de realizar conversas e orientações sobre a prevenção e o cuidado com a mulher? A gente vê que e pelo menos nessa época de pandemia, né, nós temos algumas questões aí que afloram os sentimentos, né, doutora? Então, Rodrigo, olha só, eu assim, me sinto honrada também de poder estar participando, né, já que o título aí da live é Mulheres que Inspiram, né, Débora e Arley, a gente pode imaginar que, de alguma maneira, vocês nos escolheram acreditando que a gente possa inspirar outras mulheres, né? Exatamente. Então a conversa com essas mulheres que possam estar nos ouvindo, possam estar nos assistindo aqui, Rodrigo, é sempre muito importante. Qualquer conversa no âmbito de cada uma de nós, né, das atividades de cada uma de nós três, sempre é muito importante, porque quando as pessoas as mulheres em especial são orientadas, elas escutam conversas de outras mulheres que por algum motivo possam servir como inspiração realmente, Rodrigo, elas podem estar efetivamente se sentindo amparadas ou se sentindo de alguma maneira identificadas, ou de alguma maneira pode ser que algo que a gente possa dizer possa fazer com que elas, de alguma maneira, isso ajude a que elas tomem alguma decisão. Eu já estive à frente da Delegacia da Mulher, já adiantando aqui a conversa, durante muitos anos. Eu fiquei à frente da Delegacia da Mulher por 8 anos. E agora a gente tem uma outra delegada da mulher lá, que é a delegada Raquel Colber. Ela está lá há 4 anos e eu estou à frente da gestão da instituição da Polícia Civil. Mas a realidade que a delegada Raquel vive lá hoje, certamente é a realidade que eu vivi ao longo dos 8 anos que eu estive lá. Então, me sinto, sim, autorizada a conversar com as pessoas, com as mulheres em geral, com os homens, com todo mundo a respeito dessas questões envolvendo mulher, envolvendo violência contra a mulher em tempos de pandemia, para que, de alguma maneira, a gente possa ajudar. Eu acho que é esse nosso papel, né, meninas, né, Débora e Arley? De alguma maneira, poder auxiliar essas mulheres que estão aí num tempo tão difícil que a gente vive, para que elas se sintam aí confortadas, amparadas, auxiliadas de alguma maneira, né, Rodrigo? Tá ok. Doutora Débora, agora contigo. Estudos mostram que as mulheres, elas, em particular, estão buscando uma melhor qualidade de vida, né? E avaliando a relação, trabalho, família. Quais os principais cuidados hoje que as mulheres devem ter com relação à saúde? Aliás, que as mulheres são muito mais cuidadosas que os homens, né? A mulher tem uma dorzinha, vai o homem cair o braço ou não cair, não procura o médico, né? Essa é uma diferença até da longevidade das mulheres, sabe? Claro que com outros fatores também, essa questão das mulheres se cuidarem mais.
Mas o mais importante no estudo, com essa mudança da saúde da mulher, é que lembrar que a saúde não é só ausência de doença, né? É um bem-estar físico, social, emocional. Então, além do cuidado com o seu corpo, com os exames periódicos, os mais comuns que a gente vê as mulheres fazendo todo ano, né? Preventivo, de câncer de colo de útero, mamografia, exames laboratoriais, até na prevenção de doenças cardiovasculares. A gente tem que lembrar também que a mulher tem que realizar atividade física regular, ela precisa também ter um convívio social saudável, né? Claro que na nossa época de pandemias esse convívio está um pouco reduzido, e também a gente tem que lembrar de uma alimentação saudável, uma própria questão de uma atividade sexual saudável, né? A mulher se conhecendo, isso é importante na saúde global da mulher. Isso vai fazer a diferença no dia a dia da mulher. E como a mulher normalmente é uma chefe de família, né, ela está ali sustentando a família, na maioria das vezes ela está ali, além de ajudar, ela é um centro, ela está o quê? Ela tem que estar bem para dar suporte a toda a sua família, ao seu trabalho, ao dia a dia dela. E isso depende não só da ausência de doenças, todo o bem-estar geral da saúde da mulher. Acho que tanto a Diana quanto a Arley vem no seu trabalho no dia a dia, que a gente tem que estar bem no geral para tudo fluir, né? Não é só a doença que vai nos deixar saudáveis. O equilíbrio, né, doutora? Em tudo, o equilíbrio, trabalho, família, acho tudo é importante para o final ser bom e saudável a todos, né? Isso aí. Arley, além dos cuidados diários femininos, a mulher está cada vez mais se inserindo no mercado de trabalho, né? E a gente... Oi, desculpa, Diana. Eu desliguei o microfone aqui. Eu ia dizer para a Débora que não é fácil, né, Débora? Não é fácil a gente cuidar de tudo, ainda se cuidar, e em especial cuidar da saúde mental num tempo como esse, né? É verdade. É difícil, não é fácil, mas a gente tentar equilibrar, né? Arley, hoje, cada vez mais a mulher está inserida no mercado de trabalho. A própria CDL é uma prova que as últimas gestões aí é só mulheres, né? As fotos é só mulheres no comando de uma entidade da importância da CDL Erechim, né? Quais os principais desafios que a mulher tem hoje em dia para ingressar no empreendedorismo? Rodrigo, primeiro quero dizer, é um prazer estar aqui falando sobre isso, e realmente é um orgulho de nós estarmos aqui, e me sinto feliz de estar sendo convidada e representar a CDL, e representar as mulheres empreendedoras hoje da nossa cidade, principalmente do comércio, que é a classe que a gente representa. O maior desafio para nós, né, Diana, como a gente sempre conversa e sempre fala, nós somos mães, então nós temos que cuidar da casa, da família, dos filhos, marido, e ainda se dedicar ao trabalho, e quando principalmente a gente está à frente de uma entidade, mais um trabalho voluntário que a gente se dispõe a fazer. O nosso maior desafio é conciliar tudo isso. A mulher, ela tem capacidade, ela tem... eu sempre, quando as pessoas me perguntam assim, qual a diferença da mulher e do homem? A mulher e o homem, eles têm a mesma capacidade. Talvez a nossa maior dificuldade é gerenciar tudo isso, porque me parece que a mulher, por ela gerar os filhos, ela tem maior responsabilidade com a família. Então, sobrecarrega, às vezes, isso com a mulher, né? Que a gente sempre conversa, né, Diana, sobre esses detalhes da mulher de ser... a gente não é menos capaz ou mais capaz do que os homens. Eu acho que nós somos iguais. Só realmente, às vezes, nós temos mais essa questão da família por trás e de outros, e a gente tem que trabalhar e fazer as mesmas coisas, então, às vezes, isso nos sobrecarrega um pouco mais. Mas a mulher tem dado conta, a gente percebe que a mulher, ela tem um pouco mais foco também, né? Ela se disciplina mais, como você falou antes, a doutora Débora, que ela se disciplina mais até na questão da alimentação, dos cuidados com ela mesma. Então a mulher, por si só, ela já tem mais disciplina. Então a mulher tem dado conta de tudo isso, e as mulheres sendo empreendedoras, elas têm dado um resultado muito bom, a gente percebe isso. A gente percebe as mulheres se dedicando um pouco mais, então quando elas se dedicam, o resultado também vem. Dentro dessa resposta, Arley, veio aqui um comentário, o Altemiro de Jesus de Florianópolis. A mulher exerce uma grande influência na vida do homem. Se ela dar incentivos para o seu parceiro,
ele vai se cuidar mais, viu como que é a relação? É verdade, a gente sempre tenta, né, Diana? Eu sempre falo pro meu marido, vamos dar uma caminhada, vamos fazer isso, vamos fazer, cuidado com a dieta, cuidado com isso, mas às vezes não é fácil, viu? Às vezes eles aceitam que a gente dá um empurrãozinho, mas às vezes eles não querem, às vezes, não, tá bom assim, tá bom, eu não preciso caminhar, não preciso ir pra academia. Às vezes tem o futebol, tem outras coisas, né? Às vezes tem a televisão. Mas é bem isso aí, né, Débora e Arley? A gente tem que... a gente acaba sendo... Ou a gente incentiva ou a gente puxa para trás a família, né? Depende muito... Se a gente se alimenta mal, se a gente não tem hábitos saudáveis, a família inteira não vai ter. Mas se a gente puxa, cobra, ainda assim é difícil. Mas às vezes a gente consegue, né? A gente vai na insistência, né? Às vezes tem que empurrar, tem que levar junto, mas não é uma tarefa muito fácil. Mas e a mulher, a mulher é o exemplo de tudo em casa, né? Se a pessoa... eu, às vezes, percebo quando eu chego em casa, não tô cansada, assim, eu vejo que eu desestabilizo a família. Então, a gente tem que fazer um esforço maior na condição do emocional hoje. Tu não pode se permitir chegar em casa, às vezes, muito, demonstrar que tá cansado, que o teu dia foi, tu tem que chegar ainda em casa bem, porque senão tu chega a teus filhos, mãe, mas o que tá acontecendo? Daí tu desestabiliza a tua família. Então, essa questão do emocional para a mulher também é uma responsabilidade maior para ela, porque se o homem chega em casa e não tá bem, tudo bem, ele vai pro canto dele lá e para, mas a gente chega em casa, os filhos, eles vêm procurar a mãe quando chega. Então, a mãe tem que estar sempre bem, inclusive em casa. Então, essa, doutora, como a senhora falou antes, a questão do emocional, eu acho que ela vem maior, uma carga maior ainda para a mulher, porque a gente tem que estar sempre, se mantendo sempre bem. Por isso a importância disso que a Débora disse, né, Débora? Só para concluir, de cuidar da saúde emocional, né, Débora? Além de cuidar da saúde física, da alimentação, não só da ausência de doença, mas principalmente, assim, é a minha dica número 1 que eu daria para a mulherada e para os homens também, para todo mundo, cuidar da saúde psicológica, assim, da saúde mental. Acho que principalmente depois da pandemia, todos nós procurar esse apoio psicológico e profissional, né, cada um dentro das suas condições, mas assim como a gente procura médico quando a gente está com dor de barriga, eu acho que a gente precisa cada vez mais, muito importante que todo mundo possa cuidar da sua saúde emocional, né? Acho que a Débora é a profissional mais indicada aí para representar isso. Não, essa coisa que a gente tem, né? A gente tem o trabalho da gente, tudo, e a gente chega em casa, tem a família, a casa, o filho, o marido, é todo um conjunto, por isso que a mulher fica sobrecarregada. E como a Arley falou, a mulher estando bem, parece que as coisas vão fluir melhor. E ainda mais, eu estava lembrando agora nessa questão da pandemia, né? Quantas mulheres estão em casa, tendo que trabalhar remotamente, tendo que cuidar do filho que está fazendo aula online, isso sobrecarregou muito as mulheres nesse período. Então, eu já atendi muita paciente, eu conheço muitas pessoas que estão assim, olha, não aguento mais essa questão da pandemia, toda essa alteração que a gente teve que se adaptar e viver, né? Claro que os homens participam atualmente muito mais do que na época da minha avó, na época dos nossos pais, mas mesmo assim ainda a mulher é o pilar central disso tudo. Tu sabes que aqui já em 2 lives falamos com psicólogas, com psiquiatras, a importância pós-pandemia que será a saúde mental e emocional. A gente tem que estar muito bem para estar bem mentalmente para o resto estar certo, né? Doutora Diana, esse mês de agosto, está falando, doutora Débora? Está me escutando, Diana? Sim. Esse mês de agosto completou 14 anos da Lei Maria da Penha, né? Como a senhora vê o impacto da pandemia, do isolamento social, para a vida das mulheres que sofrem algum tipo de violência? Rodrigo, a resposta para a sua pergunta ela é bem delicada, porque depende muito. Depende de onde essa mulher está, qual é o contexto de vida dela, onde ela mora. Porque, por exemplo, assim, aqui em Erechim, a gente não sentiu um impacto tão grande. A gente já fez esse levantamento de dados, já encaminhou até
a doutora Lilian, que é responsável pela vara criminal do Fórum do Poder Judiciário, que lida com essa questão da violência contra a mulher lá no Poder Judiciário, nos consultou a Polícia Civil para ver os dados, para ver a diferença de dados pré e pós-pandemia, durante a pandemia, e depois a gente vai comparar com os pós-pandemia. Então, juntamente com a delegada Raquel, a gente fez esse trabalho, levantou os dados, e a gente viu que aqui a gente não teve um impacto assim muito grande, não, porque por vários motivos, porque a delegacia não parou, muito pelo contrário, teve uma semana que era um preso por dia, Rodrigo e gurias, né? Então, teve um tempo, assim, um trabalho, para nós, aumentou o trabalho no sentido de realmente conter, né, a criminalidade essa contra a mulher na época da pandemia. E a doutora Lília, da mesma forma, lá no Poder Judiciário também, com a mão firme, para justamente não afrouxar de, o Poder Judiciário não está trabalhando, a polícia não está trabalhando, vamos aproveitar, né? Então, a gente conseguiu lá no começo dar esse impacto, assim, a gente não teve um grande aumento aí nos números de violência. Mas a gente sabe, né, todo mundo sabe, a mídia divulga, que pelo país a gente teve um aumento do número de feminicídios, né? A gente teve um aumento do número em si, de alguns locais de violência contra a mulher nessa era pandêmica aí. E, de certa forma, é compreensível, né? Porque quando as pessoas estão mais próximas, compreensível no sentido de não aceitável, mas compreensível no sentido de verificar que quando as pessoas estão mais próximas e elas já têm problemas que não são trabalhados, né? Esses problemas afloram. Então, muitas vezes, quando a mulher está trabalhando, o marido está trabalhando, talvez não fique tão presente esses problemas que já são da família, já são do casal. Então, a gente tem visto, sim, eu tenho visto, dependendo dos locais, mulheres que ficam mais isoladas, em situações realmente que estão em casa e que estão mais isoladas, marido e mulher em casa, num trabalho remoto ou sem trabalho, que muita gente perdeu o emprego, né? Nessa crise toda que a gente vive. Então, essas pessoas realmente estão mais vulneráveis aí, né? Tem aqueles fatores desencadeantes que a gente sempre fala, bebida, drogadição, né? O homem não é porque ele bebe que ele bate, né? Não é a bebida que faz ele se tornar violento. Ele já é violento, já é uma pessoa por sua natureza violenta. Só aflora. Só aflora, exatamente, Rodrigo, só aflora. Então, é um facilitador, a gente costuma dizer. E aí tá em casa, tá sem emprego, tá num problema. E aí essas questões afloram e a mulher é o elo mais fraco, né? Então, não no sentido de fraqueza de ser menos, mas no sentido de fisicamente é o elo mais fraco. A mulher vai reclamar do que está acontecendo ali, que a pessoa não para de beber, que não dá a volta, né? Não se cura, etc, não ajuda na família. O que o cara que tem essa agressividade já por sua natureza faz? Bate nela, né? Essa é a forma, é a reação, né, de uma pessoa que tem esse perfil, nessa cultura machista que a gente ainda tem. Então, acaba aflorando esses problemas, né? Essa violência contra a mulher. Mas aqui, pelo menos, ela tem sido muito bem combatida, né? Por todo mundo que faz parte dessa cadeia aí, desse elo que busca evitar que as mulheres passem por isso. Por outro lado, né, doutora, a gente tem que ressaltar também que essa aproximação deixou muitas famílias melhores também, né? Nós temos esse lado da violência doméstica, mas eu tenho certeza que muitas famílias estão se reencontrando nesse momento. Estão aproveitando esse período de pandemia para se reconhecer, eu diria, né? Aquela questão do dia a dia, da correria, tudo muito no automático. Eu acho que nós temos também um lado bom a ser comemorado com este período. Sou otimista por natureza e penso que a gente sempre tem que tirar o lado bom das coisas. E falávamos no início aqui da live com a Arley, está tudo bem, está tudo maravilhoso e tudo vai ficar melhor. E assim nós temos que pensar que tudo passa. Nós vamos continuar aí, na nossa cidade, queremos ver ela cada vez melhor, né? Acho que esse é o caminho e as lições que a gente tira numa pandemia. Doutora Débora, e o que o isolamento social, o impacto da pandemia pode afetar na saúde da mulher? A gente até falou essa questão da mulher estar dentro de casa, né, ou de trabalho remoto, ou como a Diana já relembrou, muitas perderam emprego. Então, isso na questão emocional impacta muito, né? As mulheres estão sobrecarregadas com o dia a dia, com os filhos, com a educação, que elas estão tendo que estar junto do filho que está fazendo aula online, na maioria das vezes.
E, além dessas alterações emocionais, a gente está tendo e a gente prevê, né, os estudos estão mostrando um aumento da taxa de câncer na população geral e na mulher também, porque muitas, com medo do Covid, com medo, deixam de fazer os seus exames, tanto o preventivo quanto a mamografia, né, no rastreio de alguma alteração mamária, e a gente tem estudos já mostrando diminuição nessa taxa de procura dos exames, de realização dos exames e aumento dos índices de câncer, e se espera lá na frente um aumento desse índice porque foi deixado de fazer um diagnóstico mais precoce, tá? O que a gente vê também das mulheres? Muitas que estavam tentando engravidar deram uma parada, vou esperar um pouquinho, vou reavaliar, porque a gente não tem uma clareza de se esse vírus traz ou não alguma malformação, alguma sequela futura para um bebê. A gente não tem, a gente sabe que o vírus passa a placenta, mas a gente não sabe se ele pode trazer sequelas futuras para os recém-nascidos que a mãe passou o Covid durante a gravidez. Então, muitas pacientes deram uma segurada, muitas mulheres estão aguardando essa passagem, né, dessa época para voltar a tentar engravidar. Claro, com essa questão de ficar mais em casa também, a gente teve muitas que engravidaram sem querer, né, existe o outro lado também. Mas o principal que a gente vê nisso é a questão do rastreio dos cânceres de mama, câncer de colo de útero. Então, isso que a gente pede que as mulheres continuem fazendo os seus exames, né? Não só as mulheres, como a população em geral. A gente tem visto um aumento de mortes por infartos, porque as pessoas vão esperando, não querem ir para o pronto-socorro, porque tem medo do Covid e acabam deixando aquela dorzinha, e quando chegam ao pronto-socorro já estão mais... uma doença mais avançada e que às vezes fica mais difícil reverter. Esse é o que mais acaba impactando. Sabe que faz um mês aqui numa das lives teve 2 oncologistas aqui. E um dos temas que foi realmente tratado é a questão, não se faz mais a biópsia, não se busca mais o diagnóstico, as pessoas nem sabem. Quando vai buscar, realmente ela vai evoluir a doença, pode chegar no estágio mais avançado e podemos aumentar o número de mortes por câncer no futuro, né? Então, homens, mulheres, em qualquer questão, tem que procurar, qualquer sinal, não deixe de fazer seus tratamentos. Eu acho que a recomendação de toda a classe médica, que o que é crônico, que precisa ser tratado, trate. Daí tu não vai morrer da Covid, tu vai morrer de outra coisa. Não adianta. Você cuidou de uma coisa e não de outra, né? Arley, o impacto da Covid afetou também o mercado, né? E o comércio sempre aponta, né? O comércio sempre aponta de tudo. Se não tem emprego, se não tem o salário, se não tem os recursos, a primeira coisa que ela vai cortar é a roupa, mercado tem que ir, comida tem que comer. Agora, acaba virando supérfluo, vai só de última hora, né? Mas qual é que é a importância deste momento na inserção feminina no mercado de trabalho? Porque é um momento que não se contrata tanto, tem que apostar no empreendedorismo. Qual é o conselho que tu darias? Rodrigo, essa época de pandemia, ela nos fez aprender e acelerou muita coisa. Porque a gente sabia que essa questão da internet, dos e-commerce, eles vinham e estavam chegando, e para nós aqui no interior, às vezes demora um pouquinho mais para chegar, e muitos dos nossos colegas comerciantes não estavam acostumados com esse tipo de ferramenta de trabalho. Muitos lojistas, a gente sabe que nem computador eles têm na sua loja. Então, isso realmente nos pegou de surpresa para muitos empresários, foi um impacto muito grande, porque quem não conseguiu se atualizar rápido e se inserir nesse novo contexto de venda online, ou de pelo menos oferecer seus produtos, né, pela internet, ou mostrar sua cara nesses dias que nós estivemos fechados, esses sofreram um pouco mais. Então, o que aconteceu foi que acelerou muito, eu acredito que em torno de 10 anos essas mudanças vieram, e quem não conseguiu se adaptar rápido a essa mudança, provavelmente até quebrou ou vai quebrar. Então, o que nós percebemos é que as mulheres, elas são mais dinâmicas nessa questão e aceitam mais rápido essas mudanças que vieram. E tomam atitudes mais rápidas, que é isso que a gente precisa. O nosso comércio precisa tomar decisões rápidas. Nós precisamos tomar decisões rápidas, não dá para esperar hoje. Hoje, assertivamente ou erradamente, tu tem que tomar uma decisão. Lá na frente você vai perceber se acertou ou errou, mas hoje a gente tem que ser rápido nas decisões. Então, a gente percebeu que o comércio em si foi afetado em muitos casos. As lojas de confecções foram as mais afetadas, porque hoje, com o distanciamento, e não se tem mais bailes, festas
reuniões, jantares. Então, as lojas de confecções, elas tiveram que trabalhar outras formas. Inclusive, as fábricas também mudaram seu perfil. Hoje estão fazendo roupas mais leves para se ficar em casa, roupas diferentes, né? Porque hoje a gente sabe que não tem, né, Diana? Quando a gente se arruma para ir numa festa, não vai se arrumar para ir aonde? Pijama e máscara hoje. Pijamas e máscaras. Pijamas e máscaras. Mas, assim, o pessoal, as indústrias, elas conseguiram também, porque isso não é que no nosso local, é mundial. Então, já foi se tomando mudanças rápidas, e aquilo que eu disse, quem conseguiu se adaptar e aceitar e trocar rápido, ele está inserido no mercado, ele vai continuar, e infelizmente a gente sente quem não conseguiu, quem não se adaptou, quem não estudou, quem não fez, quem não conhecia o mercado, quem não conhecia o seu negócio, esses sofreram um pouco mais. Mas estão aí, a CDL está aí para ajudar também. Nós estamos várias ferramentas, hoje a gente está disponibilizando, inclusive, uma e-commerce dentro da CDL, para os pequenos lojistas que tenham condições de trabalhar também, de oferecer, de mostrar seus produtos. Porque hoje a gente sabe que a loja física não vai desaparecer, mas ela precisa estar inserida nesse novo contexto que é o mundo digital. Vamos ver aqui nossos recadinhos, vamos ver quem está participando conosco aqui. Regina Bigarella, Sueli Marisa Andriola, a Marli Varoto Daniel diz o seguinte: bom dia, concordo que homens e mulheres são iguais, somente com responsabilidades diferentes. Isso aí. Mas é verdade que se a mulher está bem, tudo fica bem. Nossa força positiva na família é muito importante para que esta se mantenha de pé. O Kerley falou antes, né? Exatamente. Isso aí. Depois ela diz: parabéns para essa live. Essas mulheres que estão aí são um grande exemplo para a nossa sociedade. Excelente. Pardal Erechim, Rogério Pisato, muita gente nos acompanhando aqui. Doutora Diana, como hoje as mulheres que estão mais tempo em casa, ela pode identificar os sinais de uma violência doméstica? Recentemente nós tivemos um lançamento aqui, tá, na nossa região, acho Máscara Roxa, é isso o nome? Máscara Roxa, que é com uma parceria das farmácias, onde a mulher pode chegar lá, dar um sinal, que eles já vão avisar os órgãos competentes com relação a essa questão da violência doméstica. Como é que a mulher pode identificar e como que ela tem que procurar ajuda? Hoje, às vezes, a mulher tem vergonha de procurar também, mas tem outra questão, né? Uma questão da família, a questão acaba se subjugando e acaba não fazendo a denúncia. Isso pode piorar muito o caso futuramente, né? Seu microfone, Diana. Seu microfone. Microfone, Diana. Isso. Muito bem. Viu? A Lei falou que sou eu que tenho mais intimidade aí com as lives, estou eu ainda esquecendo de ligar o microfone aí, viu? Né? Mas então, Rodrigo, agora tu falaste em vergonha, né? Que as mulheres têm vergonha, e eu me lembrei da época que eu estava na Delegacia da Mulher, eu presenciei situações em que a mulher ligava para lá para falar comigo e pedia se podia ser atendida depois do expediente, porque tinha muita vergonha de estar lá, de estar exposta a uma situação policial, né? Então, assim, o que a gente pode dizer para as mulheres? Assim, o que eu, dentro da experiência que eu tive, dentro do que eu vejo no dia a dia das delegacias de polícia, o que a gente pode dizer para essa mulher? Bom, em primeiro lugar, esse agressor, né, esse homem agressor, ele não anoitece um príncipe encantado aliás, não anoitece um príncipe encantado e amanhece um agressor, né, meninas? Isso é uma construção. Isso vai dando sinais. Tu me perguntaste quais são os sinais, Rodrigo, né, de uma relação abusiva. Começa já, a gente pensa, pelo menos a gente imagina que a pessoa não conhece hoje e vai morar amanhã. Às vezes é assim, né? Às vezes conhece um dia, dali poucos dias já estão morando juntos, né? Mas normalmente, assim, há um períodozinho de se conhecer, né? Por menor que ele seja. E essa mulher encantada, normalmente, as pessoas passam por essa fase do encantamento inicial nas relações afetivas, né? E muitas vezes as mulheres não se dão nessa expectativa de serem felizes ao lado de alguém, nessa expectativa de ter uma família feliz, de não estar sozinha, essa coisa que a sociedade cobra muito, né? De que tem que ter família, tem que ter marido, tem que ter filho, né? E aí essa mulher nessa expectativa,
finalmente encontrei, começa a não enxergar, começa a ver só o lado bom e não consegue se dar conta dos sinais. Por exemplo, como é que a gente percebe uma relação possessiva? Aquela coisa assim do minha, do fazer o que eu quero, de ir aonde eu autorizo. Geralmente, quando tem um perfil de um agressor, né, geralmente, o que ele faz? Ele procura isolar essa mulher das suas relações, das suas amizades. A pessoa começa a se afastar, porque ninguém presta, a família não presta, as amigas não prestam, né? Porque o agressor, não de forma muitas vezes propositada, mas instintiva, né? Procura afastar essa mulher das suas relações para que ela não perceba essas coisas. Então, quanto mais sozinha a mulher tiver, menos ela tem chance de perceber. Tu falaste no início, voltando à primeira pergunta lá, Rodrigo, da conversa. Enquanto a mulher está com as amigas, tem um ambiente que lhe acolhe, agora mais difícil em razão da pandemia, né? Mas enquanto ela tem alguém para quem desabafar, conversar, isso pode fazer com que ajudar para que ela comece a perceber, não, mas peraí, tem alguma coisa errada. Só tá bem quando eu faço o que ele quer. Quando eu faço algo que não é o que ele imagina que eu deva fazer, já não tá bem. E aí começa assim, ó, a psicologia, vou me apropriar de uma fala das psicólogas, gurias. A psicologia fala muito da questão do ciclo da violência. Não sei se já falaram em alguma live aqui, Rodrigo, a respeito do ciclo. Não. Não? Vou tentar falar bem rapidinho, então, de forma bem resumidinha, tá? São os primeiros sinais. Como é que começa a funcionar? Como é que as coisas começam a surgir num relacionamento abusivo, né? Aquela crítica constante, aquela mulher que começa a ouvir que ela não se cuida, que ela tá gorda, ou que ela tá feia, ou que ela tá mal vestida, ou que ela não está correspondendo às expectativas daquele indivíduo, né? Ou então não educa direito os filhos, ou não cuida bem da comida, ou não cuida bem da roupa, tá deixando a desejar. E a mulher, ao invés dela perceber, peraí, né? Uma vez eu vi uma mulher que falou assim, que eu vi um negócio desse do marido e olhou para ele e falou assim, mas tu não te enxerga, não? Né? Quer dizer, assim, eu tô me chamando de gorda, mas olha para ti, assim, aquela coisa assim, da mulher que tá com a autoestima elevada, que não leva desaforo para casa, no sentido não de agredir o companheiro, mas no sentido de não aceitar ser humilhada, né? Ter esses desaforos, receber esses desaforos e aguentar calada. Já a mulher que já começa a se sentir com a autoestima mais baixa, já começa a entrar nesse ciclo de vítima desse tipo de violência, que normalmente começa como uma violência verbal, ela coloca a culpa nela própria. Ela diz, pois é, olha só, não estou me cuidando, olha só, quem sabe eu organizo um jantar melhor, quem sabe eu cuido da casa melhor, quem sabe eu me visto melhor. Começa a achar que o problema é ela, né? Como é toda essa pressão psicológica que acontece em cima da mulher. Exato, Rodrigo, é uma pressão psicológica. Então, o primeiro estágio da violência contra a mulher, na violência doméstica, é essa tensão que vai se acumulando no lar e que a mulher não se dá conta, tá? E aí, na medida em que isso vai aumentando, chega uma hora que isso explode. E aí a psicologia diz que é a fase da explosão, então é a fase da violência física, quando nem a mulher aguenta mais tudo aquilo. Então ela não é que ela queira apanhar, e tem gente que diz, mas ela quer, ela provocou, ela pediu para levar, né? Até estourar, teve muita coisa que as pessoas não sabem. Exatamente, até estourar, teve muita, Débora, muita doença, muita patologia. Essa mulher já procurou muitas vezes serviço público de saúde sem saber a origem daquelas doenças psicossomáticas, né? E aí, Gurias e Rodrigo, há essa explosão, há essa violência física, e a mulher, nesse momento, procura a polícia, ou não. Muitas vezes ela fica com tanta vergonha que se retrai, não procura ajuda, né? E às vezes, geralmente, as classes menos favorecidas são as que mais vão procurar, porque elas são as mais desamparadas em todos os sentidos, né? E aí elas procuram ajuda, tá? E logo após isso vem a terceira fase da violência contra a mulher, da violência doméstica, que é o quê? Né? Depois que a mulher procurou ajuda, conseguiu romper e buscar o socorro, aí vem aquela fase que a gente chama da lua de mel, da reconciliação, que aí aquele homem agressor chega para ela, se arrepende, pede perdão, dá flores, promete que não vai mais ficar com a amante, promete que vai parar de beber. Uma série de situações que a mulher prefere, essa mulher que já está com a autoestima baixa, já está se sentindo horrível, né? Ela pensa assim, ela começa a pensar, não, por que eu não vou acreditar?
Por que nesse momento eu tenho que achar que esse castelo que eu construí é de areia e ruiu, né? E aí ela prefere, muitas vezes, acreditar. Dar a sua segunda chance. Exato, é a segunda, é a terceira, é a quarta, é a 10ª, né? Mas não porque ela gosta de estar vivendo aquilo ali, mas é que ela não vê mais outra forma, ela está se sentindo desamparada, desacolhida. E a falta de expectativa também, né? A falta de expectativa gera isso. A falta de expectativa acaba gerando isso. Exato, a falta de expectativa, aquela coisa de ruim com ele, pior sem ele. Como é que eu vou me virar com os filhos? Como é que eu vou me virar sozinha? Então, aquela coisa assim, vou aguentar. E ela não percebe, muitas vezes, que ela está gerando reflexos terríveis, Débora e Arley, para os filhos que estão vendo isso em casa e estão achando que isso é a vida, que é assim que tem que ser, que a mulher vai ter que passar por isso, que a filha vai achar que isso é o normal, o filho vai achar que isso é o normal, muitas vezes, gera desestabilidade nos filhos, daqui a pouco eles vão estar com problemas de acompanhar a escola, né, de se inserir no mercado de trabalho, problemas psicológicos, ansiedade, uma série de outros problemas patológicos, né, Débora? Que a Débora tem muito mais condições de falar sobre isso pra gente, mas são reflexos que acabam gerando em todos os integrantes da família por conta desse medo, essa vergonha, muitas vezes, que a mulher tem de buscar ajuda. Agora, assim, ó, eu sempre falo, não adianta nada, tá? Não adianta nada máscara roxa, campanha de denúncia, campanha de disque denúncia anônima, campanha de tudo quanto é coisa, tá? Não adianta ir lá na farmácia mostrar X na mão e pedir socorro, se na hora que ela for colocada lá na frente da juíza, na frente da delegada, ela olhar pra gente e dizer, não, isso não foi alguém que tentou, não tiver coragem de levar adiante. E às vezes a mulher não tem coragem de levar adiante justamente porque ela tem medo. Porque às vezes ela está sendo ameaçada e denunciar é a pior coisa que pode acontecer, porque aí ela vai efetivamente sofrer uma ameaça mais séria e talvez ser vítima até de um feminicídio. Então, essa mulher aí que está sofrendo a violência doméstica, o ideal, Gurias e Rodrigo, é que ela comece a perceber lá atrás e consiga romper a situação antes da coisa se tornar um caso de polícia, efetivamente. E quando eu digo romper a situação, nem sempre é assim, a delegada está dizendo, Arley, Débora e Rodrigo, que todo mundo tem que se separar, é o primeiro sinal de problema, né? Encerra esse casamento, encerra essa união estável, encerra esse namoro, porque vai dar problema lá na frente. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que quando a mulher, ela percebe os sinais, ela ouve a sua intuição, que a mulher é muito intuitiva, né, Gurias? A questão é que muitas não se escutam, né, nessa intuição. Quando a mulher está vendo que a coisa não está legal, peraí, para tudo e dá uma sacudida nessa criatura, né? Olha aí, fulana, se não é assim que eu quero. Se né, não dá a ordem aí nessa relação, né? Se é para ser assim, eu não quero. Vamos. Muitas conseguem, gente, assim, nesse primeiro momento, opa, peraí, não é por esse caminho que eu quero ir, é por esse outro aqui, né? Mas muitas não fazem isso, vão deixando, e daí deixa estourar quando tá lá na frente, agredida, lesionada, muitas situações bem ruins, já bem em avançado estágio de violência, já com família composta, já cheia de filho, poderia ter evitado lá atrás. Então, o ideal mesmo, é que a mulher não se permita. Agora, aconteceu, não tem mais o que fazer, qual é o conselho? Procurar ajuda não somente da instituição Polícia Civil, não somente no sentido de reprimir aquela conduta, mas formar um ciclo de ajuda, de apoio, no sentido de ter lugar seguro, de ter alguém que a proteja, que ajude no sentido de colocar num outro local, se mudar de cidade, se precisar, arrumar um emprego em outro lugar, ou alguém que possa dar uma força. Porque uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim, Gurias, Rodrigo, mas para onde eu vou? Eu não tenho outro lugar, eu não sei o que fazer da vida, eu não tenho outra profissão. E aí a gente estava vendo, nesse caso específico, eu estava vendo que ia acabar em feminicídio. E aí, no desespero, eu disse para ela, olha, fulana, antes, uma mão na frente e outra atrás, lá no fim do mundo, tá? Passando necessidade, tendo que pedir apoio, bater em porta de tudo que é instituição, mas viva, né?
do que aí sem saber o que fazer e daqui a pouco a tua família ou alguém que dependa de ti tá chorando quando tá ali no caixão morta. Então, assim, ó, tem que puxar força, né, Gurias? Tem que puxar força de algum lugar, né, que nessas horas, às vezes, surge uma força que a gente até desconhece para mudar de vida quando a coisa tá feia, né? Nem que seja ir embora, nem que seja sumir do mapa, mas alguma coisa essa mulher tem que fazer. Se ela continuar, se ela subestimar as ameaças que ela sofre, geralmente ameaças, quando são ameaças de morte mais sérias, ela é uma candidata, né, a entrar para as estatísticas aí do feminicídio, infelizmente. Né? Não dá para esperar que só a força repressiva do Estado vá resolver, né? Porque às vezes a força repressiva do Estado entra tarde demais, entra quando tem que ir lá resolver um crime de feminicídio, né? Não sei se eu me faço Doutora Débora, a gente vê na questão ainda quando está naquela segunda fase da violência psicológica, muitas mulheres elas chegam para a gente, para o serviço de saúde, às vezes elas não referem, na maioria das vezes elas não referem isso, elas referem queixas vagas, que você não consegue fechar um diagnóstico porque ela não é aquilo que ela quer te falar, ela vem com aquilo porque atrás tem toda essa violência emocional, então às vezes ela vem uma queixa de cólica, é uma queixa de menstruação irregular, né, no meu caso como ginecologista, ou ela vai se queixar de uma dor de cabeça, são coisas que a gente não consegue fechar um diagnóstico porque tem um diagnóstico clínico definitivo, porque é toda aquela questão emocional que está perturbando ela. E outra coisa que tu falou bem é nessa questão das crianças, né, dos filhos, a gente vê que depois reflete lá na frente, na menina adolescente que vai sofrer porque viveu uma história de abuso lá na família, abuso psicológico, abuso de violência na mãe, e aí ela não consegue seguir a sua vida. Então essas mulheres têm que lembrar também que não é só elas, tem toda a questão da família, dos filhos, que também é importante. E às vezes elas vão tirar força nisso, né? Bom, eu tenho que dar uma criação, eu tenho que dar um exemplo para o meu filho que não é isso que eu estou vivendo, né? Doutora Débora... E a baixa autoestima também das mulheres, com tudo isso, baixa a autoestima delas e elas não conseguem nem ter força, às vezes, para reverter essa situação. Mas como você falou muito bem, Diana, a mulher ela tem que puxar força lá dentro dela para mudar esse quadro. Mas às vezes não é muito fácil disso, a gente percebe, às vezes a pessoa vai se acuando, baixa tanto a autoestima dela que ela não tem nem força para reverter uma situação. Mas é importante que cada vez buscam conhecimento, buscam informações e buscam ajuda de quem tem que ser para ajudar nesses casos, né? Olha como ao vivo é bom, né? Enquanto a doutora Diana estava falando, a questão da violência doméstica, aqui na câmara do meu lado, a Arley recebeu um buquê de flores, viu, né? Tem umas flores, como ao vivo aqui, é bom. É meu aniversário hoje. Parabéns, Arley, então. Parabéns, então, vou ter que falar, né? Eu vi que veio flores ali, toda sorridente, assim, olha que coisa boa, né? Doutora Débora. Aniversário é sempre bom, né? Só para descontrair um pouquinho. Exatamente. Então merecemos parabéns! Depois, vamos encerrar com parabéns para a Lei depois no final. Muito obrigada. Ainda existem diversos tabus, doutora Débora, com relação ao cuidado com a mulher, né? Quais são as sugestões para essas mulheres que buscarem um atendimento, procurar ajuda quando precisa? Eu acho que o principal nisso tudo é o autoconhecimento, né? Antes da ajuda é a gente tentar se conhecer, né? Tentar se conhecer não na parte só emocional, que vai precisar de uma ajuda, de um psicólogo, de um psiquiatra, mas é a gente se tocar. Por exemplo, o autoexame de mama. Tem muita mulher que não consegue se tocar, que não tem um conhecimento do seu próprio corpo, por tabu, porque eu não posso me olhar no espelho, porque não se sente à vontade. Então, o autoconhecimento é um dos principais mudanças que a gente tenta orientar a mulher e que as mulheres têm que se tocar. Tocar como? Fazer um autoexame de mama com frequência, se conhecer o seu corpo, porque a partir do momento que ela se conhecer, ela vai conseguir notar alguma alteração e procurar ajuda também. Outro ponto bem importante, que a mulher às vezes fica meio sem jeito, fica na dúvida se pergunta ou não, às vezes a mulher tem que ter um diálogo aberto com o seu médico, né? Com aquela pessoa que ela confia, ela tem que se abrir, tem que falar, tem que expor as dúvidas. Às vezes, uma pergunta que a mulher acha que é boba, ela vai conseguir resolver uma dúvida que pode ser esclarecida e é uma dúvida importante. Mas, então, ela tem que
perder esse medo, essa dificuldade, às vezes, de falar, né? Os médicos, a gente está aí para ajudar, para estar aqui, estar de ouvidos, para resolver essas dúvidas, essas angústias das mulheres. Tabu é muito difícil, né? Em todos os aspectos, assim, até na questão jurídica, na questão, vai chegar lá na delegacia, não quer falar, não quer aparecer, igual o exemplo que a Diana usou, que ela queria ir pós-expediente, porque ela não queria chegar lá. Então, a gente tem que vencer esses tabus, e nada melhor que o diálogo, principalmente com um médico, com uma profissional que está perto aí para ouvir essa mulher, né? A mulher tem que estar disposta a falar e tem que ter alguém que esteja disposto a ouvir. Isso é o melhor para tentar quebrar todos esses tabus. Obrigado. Volta a primeira pergunta do Rodrigo aí, Débora, é conversar, né? Que tá difícil em tempos de pandemia, mas buscar apoio de quem quer que seja. Pode ser a médica, pode ser o psicólogo, pode ser uma amiga, pode ser qualquer pessoa, um familiar, alguém que possa ouvir, como vocês estão dizendo, e tentar ajudar. Exatamente. Arley, às vezes a mulher acha que é uma coisa boba, mas uma dúvida bem importante. Às vezes a mulher acha que é uma dúvida boba, que é uma pergunta que não tem fundamento, mas é uma coisa que vai ajudar ela, vai esclarecer, e não é uma coisa boba, né? Às vezes é a percepção de cada pessoa que não é, às vezes pode te ajudar, pode te abrir um horizonte aí. Arley, tá me escutando? Sim, tô te ouvindo. Qual é a dica de ouro que você daria para as mulheres que querem ingressar no mercado de trabalho? A tua experiência aí, presidente da CBL já. Ouvindo o que a Diana falou e o que a doutora Débora falou, eu acho que fecha num contexto, vai fechar com chave de ouro mesmo. Eu acho que hoje nós precisamos trabalhar. Trabalhar. Não adianta, você tem que trabalhar. As coisas não vão cair do céu e não vão... Então, a mulher que quiser hoje ingressar no mercado de trabalho, ela vai ter que trabalhar. Outra dica que fecha com o que vocês falaram antes, do autoconhecimento, conhecer o seu negócio e aprender. Hoje você tem que ser especialista. Eu quero montar uma loja de roupa, eu tenho que ser especialista em roupa, eu tenho que conhecer todo desse mercado. E é isso que hoje as pessoas fazem, não dá mais para se aventurar, ou não tem mais espaço para aventureiro. A gente tem que ser mais especialista possível no nosso negócio. E trabalhar, estudar, conhecer, estudar que eu falo não conhecer, estudar graduação, estudar o seu mercado, estudar o que aquele negócio vai proporcionar, se conhecendo também, como a doutora falou, conhecendo é realmente o que eu gosto de fazer, se eu vou fazer isso, eu vou fazer com amor, vou fazer com dedicação, aí vem o sucesso, aí o resultado vai ser o sucesso. Agora você precisa estar sempre se aperfeiçoando, buscando conhecimento, e conhecer o mercado, conhecer os clientes que vão... que estão mudando muito hoje, com tudo, essa pandemia nos mostrou que as mudanças foram muito rápidas. Então, a gente tem que estar bem também próprio para mudar, para aceitar as mudanças e fazendo as coisas diferentes. Que hoje não dá mais para ser, o meu negócio, abri a porta do meu comércio e eu trabalhei assim há 30 anos e eu vou continuar trabalhando assim, eu vou continuar esperando que o meu cliente venha aqui e vai comprar de mim. Não, não vai mais. Isso não vai mais existir. Infelizmente, não vai mais existir. Sabe, Arley, uma vez eu escrevi com relação a essa questão de esperar o cliente entrar, que nós tínhamos comerciantes em Erechim que ficavam com a graxa na camisa, encostado na porta, daquelas antigas de levantar, esperando que o cliente entre. Isso não funciona mais, né? A graxa na porta acabou. Não tem mais, não tem, e ficar no balcão esperando também não mais. A pessoa que vai montar um negócio, ela tem que estar preparado para resolver o problema do cliente, e resolver da melhor forma. Esse é o fundamento de cada negócio. O meu negócio é próprio para quê? O que eu posso ajudar a pessoa? Diana, vocês estão resolvendo o problema ali da segurança. A doutora está resolvendo o problema da questão da saúde. E nós, qual é o nosso propósito? Qual é o nosso problema para resolver para o cliente? Então, nós temos que ter isso e conhecimento, buscar conhecimento, buscar informações. A gente percebe, assim, que nessa pandemia nos fez repensar muitas coisas, inclusive dos nossos negócios. Ficar em casa nos fez perceber a família, perceber mais os filhos, e no nosso negócio parar. Eu acho que tudo a gente tem que ver o lado bom e o lado ruim. E o lado bom da pandemia nos fez parar, porque nós vimos tão acelerado, o Brasil estava crescendo tanto e vinha muito acelerado.
As coisas estavam sendo rápidas demais e nos fez parar. Bom, e agora? O que eu faço? Fechou? O que eu vou fazer? Teve gente que realmente fechou a porta e foi embora. E não voltou para o seu negócio dizer, não, eu posso atender com teleentrega, eu posso atender de uma outra forma, eu vou buscar meu cliente de que forma. Não, fechou e foi embora. Não tem mais espaço para isso. Esses, infelizmente, quando eles voltaram e abriram, eles deram dificuldades. Porque tu não consegue mais ter aquele vínculo com o teu cliente. Então, ter redes sociais, ter Facebook, tudo isso é muito importante hoje. E aquilo que eu falei antes, nós temos lojistas que não têm nem computador. E não dá, a gente tem que investir no nosso negócio. A gente abre um negócio, não dá mais só para abrir a porta e esperar o cliente. A gente tem que estudar e investir. Nada se consegue sem investimento. Não é só venha a mim o vosso reino, a gente também tem que dar, a gente também tem que fazer a nossa parte. E fechando com o que vocês falaram, né, Diana e doutora, a gente tem que se conhecer e fazer com amor. Eu acho assim, nós temos que ser, nós do comércio, o nosso negócio é comercial, então a gente tem que entender isso, a gente tem que entender a necessidade do cliente, ver todas essas formas de atendimento, como a gente pode melhorar. E os lojistas que têm feito isso, a gente percebe que as mudanças deles estão sendo produtivas. E quem se acomodou e quem parou, infelizmente não consegue mais acompanhar tudo isso que vem mudando. E de uma forma tão acelerada como tem acontecido. Meninas, nosso tempo terminou. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e uma saudação final. Obrigado, doutora Diana. Microfone? Eu que agradeço, Rodrigo, imensamente aí essa oportunidade de, olhem só que coisa bacana, de poder estar compartilhando esse momento, né, Débora e Rodrigo, com a Lei no dia do aniversário dela. A Lei é uma pessoa muito... É verdade. Eu gosto muito, adoro conversar com ela, qualquer conversinha de 5 minutos pode se estender um monte, porque é muito bom estar próxima dela, e assim, ó... Eu fiquei pensando quando tu falaste do teu aniversário, Lei, que tu estás compartilhando com a gente nesse dia que é tão importante, algo que eu considero a coisa mais importante que a gente tem hoje, que é o nosso tempo, sabe? Então tu estás abrindo mão de um pedacinho do teu dia para compartilhar com quem está nos assistindo e conosco, né, Débora e Rodrigo? Algo assim que é precioso, que nosso tempo é uma coisa tão... A gente não sabe mais nada, né? Exatamente. Tem de mais importante. Então, assim, muito obrigada, Arley, né, por estares dando essa oportunidade da gente compartilhar contigo do teu dia. Débora, da mesma forma, né? Sempre, certamente, com a agenda cheia de gente para atender, de paciente para atender, e estar compartilhando aí conosco a sua experiência, né, Rodrigo? Então, assim, só tenho que agradecer a todos que puderam estar aí compartilhando e a vocês, em especial, Rodrigo, pela oportunidade, meninas, pela parceria. Fico à disposição aí, Rodrigo, para o que for, naquilo que eu puder ser útil. Obrigado, doutora. Doutora Débora, obrigado pela participação aqui na TV Bom Dia também. Obrigada pelo convite, obrigada por esse bate-papo legal, prazer em estar com vocês aqui. E um parabéns especial para a Arley, nesse dia que o nosso aniversário é muito especial, né? Que tu curta bastante, aproveite no teu trabalho, na tua família, que tu seja muito feliz e continue tendo todo esse sucesso que tu tens. Eu deixei por último a Arley para dar os parabéns aqui para ela, porque ela merece essa salva de palmas aqui nossa hoje. Arley, muito obrigado pela participação e que tu seja muito feliz nesse teu dia aí de aniversário. Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz, conversando com a Diana também, ela disse que teve que mudar a agenda dela para participar, é sempre uma honra estar contigo, como você disse antes, a gente senta para conversar um pouquinho, a nossa conversa se estende, isso é sinal que a gente tem uma sintonia muito boa, e isso me faz muito bem, me deixa muito feliz. Doutora Débora, também, obrigada por compartilhar conosco os seus conhecimentos. É sempre muito importante, a gente tem que aprender sempre. Eu penso que a gente é um livro aberto e quanto mais a gente conseguir informações, e hoje de todas, e conhecimento, é sempre bom para nós, para a nossa vida. E para o nosso crescimento pessoal e profissional também. Muito obrigada a todos, eu acho que hoje realmente é meu aniversário, me sinto feliz. Já comecei a receber mensagens de manhã bem cedinho, eu acho que isso me deixa feliz,
nesse dia, porque a gente percebe que a gente faz a diferença na vida de algumas pessoas e que também a gente pode compartilhar. A minha mãe sempre me diz que eu tenho uma coisa que é bem bacana, que é o sorriso. Então, eu tento sempre estar alegre e me manter bem positiva todos os dias. E que eu consiga passar isso para as outras pessoas também. Que a gente tenha mais positivismo, que a gente seja mais... veja as coisas boas da vida, porque às vezes a gente sempre ressalta as coisas negativas e as coisas ruins, e a nossa vida é muito boa. Se a gente olhar para o lado, a gente percebe que tem coisas bem piores, ou esses depoimentos que você falou, Diana, muito mais sofrimento, e graças a Deus nós somos abençoados, talvez por nossas escolhas, e nós somos felizes. E eu acho que hoje a gente tem que ser feliz. Então, o meu recado, o último recado, quando forem para o empreendedorismo, que escolham uma profissão que façam felizes, que se sintam realizados, que façam com amor, que com certeza terão sucesso percebido. Meninas, muito obrigado, então. Obrigado pela disponibilidade de vocês. E assim chegamos ao fim desta live aqui da Unimed Erechim e também a Unimed Erechim. E convidamos a todos na próxima quarta-feira, aqui no mesmo horário, às 10 horas. Um bom dia a todos e até a próxima.